esse advogado que orienta a testemunha a fazer afirmações falsas ou a ficar em silêncio fora dos casos de risco de autoincriminação, está cometendo esse falso testemunho, o crime de falso testemunho, como um partícipe, portanto, partícipe do crime de falso testemunho e não coautor. E aí, por se tratar de um crime de mão própria, não é cabível a coautoria, mas cabe, por ser um crime personalíssimo, onde quem é o autor é aquele que pratica o verbo nuclear previsto no tipo penal, mas cabe a imputação a título de participação. E o partícipe, nesse caso, pode ser não apenas o advogado, como qualquer outra pessoa que convença aquela testemunha. Digamos que o réu, sem falar para o advogado, sem falar nada com o advogado, conversa com a testemunha para que ela minta em um processo trabalhista, tributário, um processo do direito de família, não importa, sem a participação do advogado. Esse réu será partícipe, portanto, do crime de falso testemunho. E aquela testemunha que mentiu ou que ficou em silêncio quando não poderia ficar em silêncio, estará sendo responsabilizada pelo crime de falso testemunho como autora dessa conduta, autora desse crime. Então, é possível a responsabilização criminal de outras pessoas que não a testemunha, mas apenas a título de participação. E tem que ver qual é o grau de participação, qual é o grau de convencimento, porque o partícipe é aquele que induz, instiga ou presta um auxílio material para a prática do crime. Portanto, não basta que tenha ocorrido o falso testemunho, não basta que aquela testemunha tenha mentido na audiência. É necessário ver qual é a vinculação daquele falso testemunho, daquela conduta praticada pela pessoa que era arrolada como testemunha e, portanto, autora do crime de falso testemunho, e a conduta daquele que induziu, instigou ou auxiliou a prática dessa conduta. Por isso que o advogado que conversa com a testemunha não estará automaticamente sendo partícipe de um falso testemunho. Ele será partícipe se convence a testemunha a mentir, a ficar em silêncio sobre algo que não pode, ou a dizer que não sabe sobre alguma coisa que, na verdade, ela sabe. E, portanto, essa participação tem que ter relevância para a conduta do autor do crime de falso testemunho, da testemunha, portanto. E aí é nesse ponto em que o advogado pode ser responsabilizado como partícipe do crime de falso testemunho.